Eu sou Robson Vitorino, eu sou professor, atuo na área do ensino superior, sou consultor, sócio da Maxta, Treinamento e Desenvolvimento, e tenho o prazer de poder proferir para você aqui esse treinamento, essa instrução de um tema tão fantástico, um tema que me fascina já há muito tempo e venho dedicando boa parte do meu tempo para estudar o tempo. E, é claro, dentro de um contexto de trabalho laboral, produtivo. Então, o nosso objetivo aqui é identificar todo o contexto de relação entre o homem e o tempo no seu tempo de trabalho. A minha atuação ela é muito voltada para a gestão da produtividade, eu venho pesquisando academicamente, atuo também como consultor, sempre analisando essas variáveis que interferem positivamente e negativamente na produtividade. E é isso que nós vamos fazer aqui. A minha apresentação está aí disponível para que você possa conhecer um pouquinho melhor da minha formação, das contribuições que eu venho fazendo. E o nosso método de trabalho está assim organizado. Primeiro, sempre criticar, refletir e criticar. Tudo que eu disser, você não tem nenhuma obrigatoriedade, eu digo que nem deva, aceitar logo de maneira integral. Critique, passe pelos seus filtros, pondere, veja se há pertinência naquilo que eu estou falando, se é relevante para você sim ou não. Caso seja, a gente começa então a deliberar, ou seja, decidir, vou fazer desse jeito, ou vou pegar o que ele sugeriu, vou adaptar, vou fazer de outro jeito. E é claro, ao deliberar, ao decidir, a gente precisa agir. Então sempre esses três passos, refletir, criticar, deliberar, decidir e agir. É assim que nós vamos trabalhar. Bem, nós começamos com uma reflexão, introdução interessante, numa proposta que eu fiz aqui para você de organização das variáveis. Então nós temos aqui algo maior, um círculo maior, que é o tempo, um círculo intermediário, a vida e o trabalho. A sugestão que temos aqui é uma sugestão, sim, de grandeza, de valor, onde o trabalho está contido na vida e a vida está contida dentro de uma proposta de tempo. A ideia é que é essa. Durante uma vida você pode ter vários trabalhos, mas durante os vários trabalhos somente uma vida. Essa análise dessa trilogia aqui, essa tríade, ela pressupõe justamente uma crítica para que a gente consiga chegar no foco principal do curso, que é a nossa relação com o tempo de trabalho. Para a gente chegar até lá, precisamos passar por isso. Quando você nasce, você é inserido no tempo. Quando você morre, você é retirado dessa linha do tempo e durante a sua vida você pode desenvolver diversos trabalhos. Mas qual é o propósito do trabalho? Qual é o propósito da vida? E qual é o propósito do tempo? Queridos amigos, trago aqui algumas perguntas complexas, perguntas dificílimas de ser respondidas, e da minha parte nenhuma pretensão de querer respondê-la, mas entenda isso como sendo aqui uma provocação, a possibilidade de você refletir melhor sobre algumas perguntas fundamentais para orientar a sua existência, orientar a sua vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Essa pergunta ela requer a seguinte resposta. É uma pergunta retórica. Pressupõe que toda a vida tem algum sentido. Para isso, vou lançar mão aqui de duas estruturas de pensamento para oferecer aí para você. O primeiro pensamento é o pensamento aristotélico, pensamento de Aristóteles. E Aristóteles fala o seguinte: tudo que tem vida tem um propósito, tem um fim. Aristóteles é o professor que inaugura o estudo das ciências biológicas, ele que é o precursor da biologia organizada do jeito que a gente conhece hoje. E Aristóteles sempre pensava da seguinte maneira: olhe para uma árvore. Essa árvore ela tem vida e a vida dela revela um propósito, um objetivo. Essa árvore é uma figueira e a figueira existe para dar figos. Ela tem ali quase as sombras, tem todo aquele processo dela, né, de frutos, semente, aquela coisa toda. Qualquer inseto, não há nada que tenha vida, segundo Aristóteles, que seja inútil, desprovido de utilidade. Portanto, Aristóteles entende que a sua vida e a minha vida, elas possuem um propósito maior. E que a vida boa consiste na capacidade de descobrir o propósito ao qual nascemos. Essa é a tese aristotélica. Qual o sentido da vida para Aristóteles? O sentido da vida está em descobrir o propósito ao qual você nasceu. Quando você descobre isso, você vive, segundo Aristóteles, você está tendo uma vida boa.
Então, é o médico que descobriu que o propósito dele é ser médico, então ele se torna médico. Ele vai ter uma vida boa. A vida infeliz desse médico é quando ele não descobre que ele tem esse propósito, essa inclinação, e ele vai tentar ser engenheiro a vida toda, ele vai ser infeliz, ainda vai gerar infelicidade para os futuros ou potenciais clientes dele, porque ele não nasceu para aquela função. É a tese aristotélica de propósito, de vida e utilidade da vida. Bem, qual é o ponto crítico dessa tese aristotélica? Para você descobrir o propósito, você precisa crer que existe uma divindade. Por quê? Se cada coisa que tem vida tem um propósito, a pergunta é: quem é que decidiu o propósito dessa vida? Quem é que decidiu que a figueira só vai dar figo a vida toda? Quem é que decidiu que a águia vai voar e vai caçar e que a galinha não vai voar como a águia voa? Quem é que decide essas coisas? Percebe? Para quem crê na tese de propósito, precisa crer necessariamente na existência de uma divindade ou de divindades. Então, você crê na tese do propósito? Se sim, a pergunta que precisa ser respondida é: qual o propósito da sua existência? Nós temos uma outra opção interessante. Essa outra opção é a opção kantiana, de Immanuel Kant. Aí já saiu lá do Aristóteles, 350, 400 a.C., fomos para o século XVIII, Immanuel Kant. E Kant, ele pensa da seguinte forma: o ser humano, ele é desprovido de uma inteligência. Essa inteligência, a capacidade de raciocínio, de análise, pode dispor para cada indivíduo a possibilidade de escolher quais objetivos de vida ele quer seguir. Kant não abraça a tese de propósito, mas ele abraça a tese do objetivo. Você pode escolher, durante um período da sua vida, ser advogado e viver como advogado. Ela se cansou, agora você quer abrir uma pousada, você vai ter um dono de pousada. Então Kant ele fala assim: você pode escolher o que você quiser ser, desde que aquilo tenha um significado para você, que seja uma escolha racional, inteligente. Então nós temos aqui qual o sentido da vida? Dois caminhos possíveis. Meu objetivo não é responder para você, mas te oferecer alguns recursos para isso. Primeiro, a tese aristotélica: tudo que tem vida tem propósito, então se você tem vida, você precisa descobrir qual é o seu propósito. E o Aristóteles não deixa a gente assim órfão de pensamento. Ele nos dá uma dica interessante. Ele fala assim: tudo aquilo que você faz, que você gostaria de parar o tempo, e que você faz, mesmo que não estejam te pagando, que não tenha dinheiro envolvido, que você se sente ali aquela plenitude de realização, é muito provável que esse seja o seu propósito. E ainda há uma frase bastante interessante do Aristóteles, que é: tudo aquilo que você faz, né, com alegria e felicidade, e que está suprindo uma necessidade do mundo, esse é senão o seu propósito de vida, o propósito ao qual você nasceu. Então, a reflexão do Aristóteles. E o Kant? Kant fala assim: não, a propósito de vida, o objetivo de vida é uma questão de escolha inteligente. Você é capaz de realizar boas escolhas na vida. O ser humano vive bem quem faz boas escolhas, vive mal quem faz mais escolhas. Então, para Kant, você deve definir, olhar para a sua vida e escolher um objetivo. Toda vida inteligente está perseguindo objetivos e vai acumulando o alcance de diversos objetivos ao longo da vida, segundo Kant. Pois bem, falei do telos aristotélico. Quando eu falo telos é o propósito, é o objetivo, é o fim. E falei do telos kantiano. Tudo bem aí? Tranquilo? Você precisa se alinhar com um caminho ou outro. Ou você está mais claro para a tese do propósito, ou mais do Kant. É fundamental que você tenha clareza qual é o sentido da sua existência. Essa é uma pergunta fundamental para ela encadear com o pensamento que vem na sequência. Então, algumas perguntas situacionais. Para onde eu estou caminhando? Para onde você está indo? Eu tenho um propósito de vida, tenho objetivos e metas claros. Qual é o sentido do trabalho? Outra pergunta fundamental. Olha, a história do trabalho ela se confunde com a história da humanidade. Você tem um homem primitivo, ele vivia ali numa situação precária e ele precisava trabalhar. A necessidade de trabalho surge para suprir uma necessidade de alimentação e segurança. Ele vai trabalhar para caçar, para suprir a sua necessidade de alimento, e depois ele se sente vulnerável. Ele precisa construir uma proteção, seja de pele, de animais, roupa e tal, um lugar para habitar e conseguir descansar. Então, o trabalho surge para suprir uma necessidade do homem primitivo. Nós temos vários starts, vários inícios possíveis. Dentro da cultura judaico-cristã, nós temos um arcabouço aí histórico muito rico. Você tem lá, Gênesis capítulo 2, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, coloca no jardim do Éden.
E ali Deus tem uma relação harmônica com o homem e com a mulher. Até o homem e a mulher cometerem um pecado, ou seja, desarmonizarem essa relação intensa com Deus. Dali, quando ele é colocado no Jardim do Éden, o homem e a mulher, ele é colocado com um propósito de administrar o jardim. Ele é um administrador. E ele é colocado como uma espécie animal dominante sobre demais todas as espécies. Isso segundo a cultura judaico-cristã. Quando o homem peca, ele quebra essa harmonia. Quando ele quebra essa harmonia, o contexto, o significado do trabalho muda. Passa a ser mais penoso. Outrora o trabalho era mais prazeroso, porque ele vivia em perfeita harmonia com Deus. Quando ele quebra essa harmonia com Deus, o homem peca, ou seja, ele dá vazão para a entrada do conceito de mal, maldade. O trabalho é ressignificado. O trabalho, para alguns ortodoxos, passa a ser um castigo. Passa a ser um castigo, passa a ser algo penoso, passa a ser isento de prazer. Para alguns outros entendedores, teólogos falam assim, não, o trabalho ele não é um castigo, mas ele vai demandar sim um esforço. E esforço é gasto de energia. E todo gasto de energia é algo que de alguma maneira gera um desgaste humano, cuja energia é finita, cujo tempo é finito. Ou seja, o trabalho de alguma forma contribui para gerar um esgotamento do ser. Ok? Conceito de trabalho segundo a cultura judaico-cristã. Nós temos ainda, eu botei uma linha do tempo aí no seu material, você tem lá o regime de escravidão. Isso aqui, Europa principalmente, era um continente antigamente chamado de Eurásia, que era uma parte da Europa de Ásia, mas entenda-se uma timeline especialmente de Europa, isso não cabe muito para as Américas. Século IV e V, regime de trabalho e escravidão, ou seja, pegar aqui, até voltar lá na Grécia Antiga, do período do Aristóteles que nós citamos. Trabalho era considerado tudo aquele esforço braçal. A agricultura era trabalho. E por ser braçal era esgotante, era, por vezes, compulsório, ou seja, era obrigatório, e eles separavam. O trabalho era feito sempre por escravos. Então, a lógica de guerra, de você dominar um povo, era dominar. Antigamente, os bárbaros matavam. Né? Os gregos começaram a entender que fazer um povo, né, como refém, tomar como escravos, para destinar para o trabalho pesado. Ora, se o escravo faz o trabalho pesado, e é compulsório, é obrigatório, por isso que ele é escravo, o que os gregos faziam? Interessante essa pergunta sua aí. Interessante essa pergunta. Eles pensavam, dedicavam seu tempo ao pensamento. É por isso que na Grécia Antiga o conceito de democracia surgiu de lá, os pilares da justiça que nós temos hoje, influência no mundo inteiro, surge na Grécia na época de Platão e Aristóteles. E você tem ali até os livros, né, de Platão, a República de Platão, obras emblemáticas que até hoje orientam o pensamento jurídico no mundo inteiro. Então você tem ali, ao liberar o homem do trabalho pesado, penoso, você tem o pensamento, os filósofos, os políticos. E olha que interessante, eles não consideravam isso trabalho. Trabalho era agricultura, o que os escravos faziam. Pensar não era o trabalho. Então você vê nitidamente uma linha divisória. Trabalho é tudo aquilo que você está com as mãos em obra, mentes em obra, ou seja, o conceito de capital intelectual trabalhando não era considerado, à época, um trabalho. Mas você tem a evolução do sistema de trabalho de escravidão para servidão. Servidão, você começa a ter alguns direitos, né, o trabalhador aqui, ele tem o direito, então, de formar família, ele habita na terra de um senhor, ele trabalha, tudo aquilo que ele produz, ele é concebido ali para uma parte do que ele produz, né, ele consome, ele pode construir família, ele mora na casa do senhor, ele começa a ter alguns direitos. O escravo não tinha direito de nada, aqui começa a ter alguns direitos. Vem as corporações de ofício, século XVIII, onde você tem os artesãos precisavam ter aprendizes, precisavam aumentar a sua capacidade produtiva. Então, eles contratavam como se fossem estagiários, ensinavam o ofício, o que esse aprendiz produzia, o dono da corporação de ofício ganhava uma parte, mas também ensinava para ele o ofício. E assim você começa a ter um sistema assim, cooperativado, no início, um sistema cooperativado bem interessante ali. Você começa a ter depois o pensamento do liberalismo econômico, que é o indivíduo como uma unidade produtiva. Ele pode prestar serviço para algumas pessoas, ele não é obrigado a trabalhar só numa empresa. E esse liberalismo econômico traz muita insegurança, instabilidade. E aí as pessoas começam a pensar, então, do individualismo ao coletivismo. Empresas, arranjos produtivos. Às vezes é melhor eu trabalhar com um grupo, serei mais eficiente, vou ganhar um salário. O conceito de salário começa a ficar muito forte aqui. Né? É um conceito mais contemporâneo, com o surgimento do capitalismo como uma forma
modelo econômico, né, como modus operandi, ele traz a reboque uma estrutura produtiva mais organizada, a cultura do especialista. Então, cada um faz uma parte do trabalho, recebe um valor por um tempo de trabalho. É a cultura industrial de expediente. Esse é o conceito, continuamos no próximo bloco.